Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Este título inicial, ou original, era conhecido por São Pio V, que denominou aquela vitória naval com a intercessão de Nossa Senhora e deu nome a esta vitória de Nossa Senhora das Vitórias. A guerra naval aconteceu em 7 de outubro de 1571. Os povos europeus, em grande maioria já em sua expansão e evangelização, por meio da cristandade, já passado todo este momento inicial e grande ápice da teologia e desenvolvimento da Igreja, já estávamos ali no tempo de Pio V, que grande liturgista piedoso, ele não podia sair do Vaticano, onde estava, mas era muito amigo de um grande rei, muito católico, podemos dizer o mais católico dos reis, Filipe II. E foi Pio V quem deu as instruções e confirmou Filipe II naquela guerra naval. Aqui já cai a falácia da unidade e da fraternidade que muitos pregam. Porque o que o exército naval otomano, turco, queria era invadir toda a face da Europa e desfazer todo o cristianismo, toda a evangelização que foi desenvolvida na Europa. Estamos ali no século XVI, sabemos do grande crescimento da teologia no século XIII, com o doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Temos uma Europa evangelizada por um Santo Agostinho, São Boaventura. Temos uma Europa evangelizada pelos primeiros papas, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cipriano, que rezamos na oração eucarística número 1. Temos um desenvolvimento por meio de São Jerônimo das Sagradas Escrituras, que foi a tradução para a língua latina, e a adaptação da Bíblia para que a Santa Missa fosse rezada com a liturgia da palavra. Então, as Sagradas Escrituras que nós lemos na Santa Missa, graças a São Jerônimo, temos o sangue dos mártires em toda Roma, o testemunho de Paulo, de Tito, Timóteo, que foram bispos destas regiões pagãs da Europa inicial. Então nós temos um desenvolvimento da virtude da religião cristã católica em toda a Europa. Ao mesmo tempo, vamos ter, a partir disso, neste século, uma grande investida protestante. Logo, um Papa, Pio V, vendo toda esta realidade, então irá encorajar Filipe II naquela batalha naval, a última das batalhas navais, uma grande batalha, em que os povos europeus se juntaram para derrotar o exército naval otomano, turco. E o que estes povos iriam fazer na Europa? Exterminar os cristãos à base da espada, matar as famílias, crianças, mulheres. Então, amados, uma guerra só tem fundamento para proteger a fé, a casa, a família, uma nação. E que os povos precisam ser de fato aguerridos, porque pode ser que uma grande nação
inflamada por esta supremacia, queira dominar as nações mais fragilizadas. Então é preciso rezar, não para que as nações estejam em pé de guerra, como infelizmente, lamentavelmente nós vivemos atualmente, mas que a Virgem do Rosário de Fátima, em um outro momento da história, em 1917, já avisava que o comunismo e o mal da Rússia iria espalhar os seus males pela face da terra. E é o que nós vivemos atualmente. A esterilidade das mulheres, famílias não numerosas, a erotização dos jovens e de crianças, programas de aborto, abortodutos financiados por megacapitalistas e os países que aderem à estrutura comunista acabam abrindo ou financiando podemos dizer, o abortoduto, onde sai o dinheiro para financiar esses esquemas, que irá destruir as nações grandes como a nossa. Nações pequenas se vence realmente na opressão e na guerra, como muitos fazem. O início do fascismo, o nazismo e o socialismo, que é a ideologia que fundamenta o comunismo. Então, amados irmãos e irmãs, estes males que invadem agora todo o mundo, Nossa Senhora já havia alertado. O episódio daquela guerra naval, então, os navios, as embarcações viram a vitória com a intercessão da Virgem Santíssima. No Vaticano, Pio V tinha dado o recado a Felipe II: estarei rezando o rosário, intercedendo por esta batalha, a Batalha Naval de Lepanto, como assim é conhecida. E realmente os soldados, marinheiros, podemos assim dizer, viram a imagem de Nossa Senhora acima das suas embarcações, que gerou grande espanto nos turcos, e foi grande a vitória com o total massacre das embarcações dos turcos. E aqui São Pio V deu então o nome à Virgem Santíssima de Nossa Senhora das Vitórias. Depois a Senhora vai aparecer a São Domingos de Gusmão, oferecendo a ele o rosário na luta espiritual. E nós temos com São Domingos de Gusmão uma fortíssima novena chamada Novena de Pompeia, Nossa Senhora de Pompeia. Esta novena é rezada pelas causas impossíveis. Muitos institutos católicos rezam a novena de Pompeia, intercedendo contra os males do mundo. E depois Nossa Senhora do Rosário em Fátima irá aparecer aos pastorinhos pedindo penitência, penitência e penitência. Num grande desejo de que o mundo rezasse o rosário, que se convertesse e que parassem de machucar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e que desse, e prometeu que no fim de tudo o seu imaculado coração iria triunfar sobre todos estes males. E é o que nós vimos na mensagem de Fátima, e a revelação da Virgem Maria mostrando às criancinhas o inferno, era que o início da guerra, que era a Segunda Guerra Mundial, e que o fim do mundo, por conta dos malefícios que o mundo vai aderindo, era algo condicional. Ou seja, se as pessoas rezassem o rosário, o mundo não iria se acabar, não iria se espalhar estes males no mundo, e que o Santo Padre, o Papa, ele consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Todos esses fatos históricos
aconteceram. Este é o império da igreja, que é o império de Cristo. Cristo vive, Cristo reina, Ele é rei. A Virgem Santíssima, ela é a rainha, e cremos que o seu imaculado coração triunfará no seio do mundo, no seio da igreja. Então, amados irmãos e irmãs, hoje comemoramos esta vitória da Virgem Santíssima, e também o Papa Leão XIV pede no dia 11, ou seja, próximo sábado, que todos nós possamos rezar o Santo Rosário, todos os dias, o Santo Terço, o Rosário, e que, amados irmãos e irmãs, meditando os mistérios de Cristo, nós vamos nos tornar naquilo que nós nos alimentamos. Então você se transforma naquilo que você dá atenção. Você pode se transformar na matéria que você contempla, cobiça, ou você pode se transformar naquele que nos transforma em seus filhos muito amados. E se nós meditarmos os santos mistérios e nesses mistérios nos demorarmos, nós vamos cristificando a nossa vida. Eis aqui, então, o alimento da igreja, eis aqui o segmento dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram chamados para instaurar o reino de Deus aqui nesta terra, assumindo em si os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós rezamos e meditamos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que contemplando pela mensagem do anjo os mistérios de Cristo, possamos por sua paixão e cruz chegar à glória da ressurreição. Vamos lá, vamos contemplar os mistérios de Cristo, para que o Espírito Santo possa infundir em nossas almas a graça de sermos em nosso Senhor ressuscitados por meio das virtudes, por meio da fé, e nós católicos intercedendo por este mundo em pé de guerra por causa da impiedade das pessoas. Não está muito longe, a impiedade ela está aqui ao lado, na casa do vizinho, na pouca participação das pessoas na Santa Missa, na falta de piedade nas orações, no desleixo para com as coisas de Deus. Tudo isso, amados, no desleixo, na educação com os filhos, na terceirização da educação dos filhos para um pequeno aparelho chamado celular e os programas dos influencers que ali as crianças vão e adolescentes vão aderindo, e as gerações que vão se perdendo pela falta de conhecimento, de formação e de orientação. Vamos lá, temos muito trabalho pela frente, resgatar aqueles que Deus nos confiou, os pais aos filhos e os sacerdotes aos seus fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.